Ai, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, não deu certo fazer a nossa live. Eu não sei se é porque é fim de semana. Eu vou tentar, talvez, fazer mais uma outra live no meio da semana pra ver se funciona direito. E eu também não sei o que tá acontecendo. Só sei que deram 2 strikes na última live. Então eu vou tentar falar aqui o que eu ia falar lá e vocês podem escrever aqui nos comentários. Não, a mesma coisa, o pessoal gostava de conversar, de trocar ideia na live e não pôde fazer isso porque deram strike. Você vê como prejudica o andamento do canal da gente, mas deixa pra lá, né? Vamos lá então, gente. Por que eu não me considero curada? Porque uma vez eu fiz uma live lá no Ibirapuera e uma pessoa uma vez me perguntou no meio da live: Sara, você se considera curada? Eu falei: não. Aí as pessoas chegavam e falavam assim: como assim você não se considera curada? Porra, a mulher já tem canal no YouTube há 5 anos. Pô, ela fala com um monte de gente sobre esse assunto e não se considera curada. Gente, eu considero que certos traumas, eles nunca vão ser curados. Você tem como remanejar, você tem como ter uma vida saudável, mas cura 100% eu não acredito. Por que eu não acredito? Gente, vamos supor que seja um... Como é que eu posso dizer aqui? Uma ocorrência única. Vamos supor, uma época aí da tua vida, você teve uma ocorrência na tua vida única, tipo, você foi assaltado, você foi roubado, você foi traído. Uma vez só. Aí você fica com uma espécie de trauma que você tem que trabalhar. Assim como os soldados que vão pra guerra, quando eles voltam, muitas vezes eles têm que trabalhar o estresse pós-traumático. Só que assim, a guerra é um período que durou um determinado período de tempo. O assalto, enfim, é grave, é gravíssimo, mas durou um determinado período de tempo. Quem vem de família abusiva, geralmente, são anos e são as primeiras impressões da vida da pessoa. Sabe a tipografia? Aquele que tem. Antigamente tinha máquina de escrever. Eu peguei um pouco o finalzinho da máquina de escrever. Embora eu não tenha aprendido a digitar, datilografar nela. Eu não aprendi nela. Mas eu peguei o finalzinho da época da máquina de escrever. E tinha lá as letrinhas, vocês lembram? Quem lembra, ou quem não lembra por não ser da geração, mas já teve contato com esse mecanismo, sabe como é que é? Tem aquela letrinha que você apertava, né, a letra, e ela carimbava, por assim dizer, a letra, né, a letra com a tinta no papel. É mais ou menos o que acontece quando quando você cresce numa família abusiva, só que você leva aquela marca, não é de tinta, aquela marca é de fogo, marcar aquilo em você como se fosse gado. Eu vi uma vez essa analogia, eu achei perfeita. Te marcar como se fosse gado. Você é marcado como se você fosse gado e você leva aquilo pro resto da sua vida. Tem como mitigar, tem como tentar cicatrizar. Você olha, pode até não doer mais, mas aquilo ainda está presente na tua vida. Você olha, ainda tem a marca. Uma das consequências, gente, de abuso, principalmente na família, não digo nem abuso sexual. A gente fala de abuso em família, todo mundo logo imagina estupro, abuso sexual, vender o filho ou a filha para ser escravo, não sei onde. A pessoa já imagina coisas dessa magnitude. Não precisa ser dessa magnitude, gente. Um abuso pode ser uma coisa muito mais simples. Parentificação é muito comum. Por exemplo, o pai ou a mãe tratar o filho como se ele já fosse adulto. O filho tem 6 anos de idade. O pai e a mãe têm tanto problema lá da infância que ao invés de eles tentarem trabalhar, eles vão tentar transformar o filho como se fosse uma espécie de pai ou mãe. Isso é muito comum em famílias onde o pai ou a mãe sofre de algum vício e o filho tem que cuidar, desculpa, do pai ou da mãe doente. Ao invés dele ou dela mobilizar essa energia para ele crescer, não, ele vai direcionar essa energia para o pai ou para a mãe. Vocês estão percebendo como que isso é cruel? Tem gente que acha que isso é normal, imagina, isso é besteira. Esse é o termo que muita gente usa. Isso é besteira
E vai se criando e vai se crescendo, tá? Vai se criando e vai se crescendo uma sociedade doente, uma sociedade enferma. Quais são algumas das consequências, gente? Primeiro, como a pessoa também não viveu direito à sua própria infância, ela acaba levando coisas para a vida adulta. Então não é incomum que pessoas já adultas tenham cara e jeito de muito mais nova. Eu tô com 34 anos, ninguém me dá essa idade. Ninguém me dá essa idade. E eu não uso nada na cara. Ah, mas Sara, isso pode ser genética, isso pode ser, sei lá, um bom DNA, uma pele bonita. Não é só isso, é o jeito, às vezes é o jeito de falar. De uns anos pra cá que eu dei uma engrossada na voz. E eu que dei uma engrossada na voz é porque a puberdade da menina é muito mais cedo. A puberdade da menina é lá entre seus 11 e 15 anos, mais ou menos, que é quando a voz dela dá uma engrossada. Eu tive que eu mesma dar uma engrossada na voz até pra parecer mais adulta, com 30 anos de idade. Entendeu? Segundo lugar, a pessoa, muitas vezes, ela não percebe sutilezas. Sabe aquele subentendido? A pessoa não percebe. Por que ela não percebe? Porque ela foi criada numa família tão nociva que ela tinha que ignorar uma série de sinais. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Havia certas pessoas na minha família, que eu não vou falar quem são, né? Para não dar treta depois. A gente é que sofre e a gente é que sofre as tretas depois, né? Tinha certas pessoas na família que a casa delas era tão suja que eu tinha que fechar o olho para aquela sujeira e, tipo, deixar passar. Ah, mas Sara, se alguém fosse lá e limpasse? Gente, limpasse, limpou uma vez, ali uma semana tá sujo de novo. Entendeu? Louça, toda vez que você usa, você tem que lavar. Calcinha, toda vez que você usa, você tem que lavar. Chão, você tem que varrer ali pelo menos uma vez a cada tantos dias. E você tem que racionalizar. E você não enxerga. Por isso que eu, por exemplo, eu não sirvo para fazer faxina. Eu racionalizo a sujeira. Eu vejo a sujeira ali, às vezes eu não tô nem vendo. Não é porque eu não quero, não é porque eu sou uma porca, uma suja, que não tá afim de limpar. É porque eu nem vejo. O cérebro já deletou aquilo ali e já transformou aquilo ali em normal. Por isso que eu também tenho que me forçar. Hoje, por exemplo, eu limpei aqui. Lavei um monte de roupa, varri chão. Mesmo sem ver as sujeiras, aí depois que eu varro, eu vejo a poeirinha ali toda juntinha. Eu não tava vendo. Eu tenho que me forçar a ter uma disciplina muito grande, senão eu nem vou ver. Outro exemplo. Às vezes a pessoa, principalmente quando ela é criada para ser dourada, ela tem muitos privilégios que custam muito caro. Vamos supor que por alguma razão o pai ou a mãe morra ou não tem mais condição de lhe prover. A pessoa vai ter que ir pro mundão. Se ela for pro mundão, gente, às vezes ela não tem aquela disciplina de horário, às vezes ela não sabe receber ordens, porque ela foi mimada no aspecto ruim, porque você tem que saber receber ordem. Lá no pessoal do dojo ou da arte marcial, eles falam inútil o homem, e por tabela a mulher também, não é só o homem, que não sabe obedecer e comandar. Tem que saber obedecer e tem que saber comandar. Não é só mandar e não é só abaixar a cabeça também. Tem que ter hora certa para os dois. Aí você não sabe. Por quê? Porque você foi criado que nem o reizinho mandou a vida inteira. Eu tô falando do dourado, tá, gente? São exemplos. Exemplo no meu caso, por exemplo, eu sou compulsiva alimentar. Tinha uma época da minha vida que o estresse era tanto, a loucura era tanta por eu viver uma vida que não era minha, que eu enchi a pança de comida. Tudo que era comida que eu via na frente eu queria comer. E eu engordei uns 30 quilos assim muito rápido. Desses 30 eu perdi uns 18. É fácil? Não é nada fácil. As pessoas falam como se a gente tivesse afim de encher o rabo de comida. Não, a gente não tá afim. A gente sabe que é prejudicial, a gente sabe que depois de uma certa idade pode dar uma série de problemas. Mas a gente não vê outra saída. Outra questão, a procrastinação. Porque a procrastinação, gente, quando nós somos muito cobrados,
A gente procrastina porque se a gente for lidar com aquilo, muitas vezes a gente vai ter que lidar com os nossos erros. E em família abusiva você não pode errar. Você não pode errar. Mas aí você procrastina porque você não quer lidar com aquilo. É muito angustiante lidar com aquilo. Então muitas vezes a pessoa que foi abusada, ela deixa tudo pra cima da hora. Outra questão que ela faz, ela muitas vezes é atrasada crônica. Eu sou uma atrasada crônica. Se eu não me cuidar, eu não sei cumprir horário. Por isso que eu trabalhava na rua, porque trabalhar na rua eu tinha meta para cumprir. Mas eu não tinha horário. Eu podia ir até 6 da manhã se eu quisesse. Se eu quisesse terminar às 3, eu terminava. Porque esse negócio de pontualidade também é complicado. Porque é uma questão inconsciente de controlar o tempo. Como se você fosse maior do que o tempo. E é mais ou menos isso que reflete também na questão da pessoa parecer muito mais jovem. Ela inconscientemente ela quer voltar para aquele tempo no qual ela sofreu os abusos para tentar corrigir, mas não dá mais. Eu tenho 34 anos, independente de aparentar essa idade ou não. Outra questão. Muitas vezes a gente tenta procurar pai ou mãe em outras pessoas, em namorado, em marido, às vezes em amigo. E a gente às vezes fica ofendido quando a pessoa não quer exercer esse papel, porque, enfim, pai e mãe a gente só é dos nossos filhos mesmo, não vai ser do filho dos outros. Principalmente quando a pessoa já tem 30 e tantos, 40 e tantos anos, as pessoas não vão querer. Só que, mais uma vez, essa questão ela não é racional. A gente tenta exercer essa função inconscientemente. E aí é que a gente se ressente, às vezes, de ter responsabilidade, de ter que cuidar da própria vida. Tem muito abuso, tem muita pessoa que foi abusada que ela não sabe cuidar da própria vida. E, no entanto, ela quer ter a autonomia de um adulto. Ela é uma eterna adolescente, por assim dizer. E os outros, às vezes, já pensam como chata. Ai, que chata, não quer assumir responsabilidade. Já tem 30 anos, não quer assumir responsabilidade. Mas é que ela não resolveu conflitos ali na infância dela, na adolescência dela. Muita gente acha que casar cedo ou sair de casa cedo é sinal de maturidade. Mas a maioria das pessoas que eu conheci que era filha de relação abusiva, saiu de casa cedo, formou cedo, e no entanto chega com 30, com 40 anos e não amadureceu. Por quê? Justamente porque quando era para ela estar vivendo aquela fase de construção da personalidade, ela estava vivendo outras coisas. Ela estava tendo que resolver outros conflitos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Fiz muita coisa cedo, me formei cedo, comecei a dar aula cedo. Quando que eu consegui independência financeira? 100%, a primeira vez 100% faz 28. Como eu acabei voltando por causa de hoovering, a segunda vez faz 33. 33. Eu me formei aos 21. Entendeu? São mecanismos muito sutis. São mecanismos muito subliminares. Quando a gente vê, já foi arrastado pela onda. Entendeu? Outra questão, gente, também é quando a pessoa fica com muita raiva. Tem que controlar muito a própria raiva. Por quê? Porque ela vê os outros com uma vida mais normal e ela ali tendo que superar problemas absurdos. Tem muito disso também, tá, gente? Então, por essas razões, eu não me considero curada. Tenho tentado trabalhar, que nem a questão de serviço doméstico. Não sou perfeita, mas estou tentando executar. A questão da raiva, estou tentando me conter também. A questão de parentificar os outros também, estou tentando me conter, porque ninguém é obrigado a ser meu pai e minha mãe. A questão de horário, também estou tentando. A questão da compulsão alimentar. A compulsão alimentar acho que vai me acompanhar pro resto da vida. Mas eu posso trabalhar no sentido em que eu posso não comer a bobajada. Eu posso dizer não pra bobajada e não comer. Mas é que nem o alcoólatra. Se ele vê a garrafa de bebida na frente dele, ele vai beber. Se você botar uma comida alhada, de besteirada, cheia de caloria na minha frente, eu vou comer.
eu tenho que controlar esse lado. Pode ser controlado, mas aquela raiz vai estar ali dentro da gente, que nem o alcoólatra. O alcoólatra muitas vezes ele tem que se tornar 100% abstêmio. Como não dá para ser abstêmio de comida, eu posso tentar comer bem menos e controlar a qualidade da comida que eu tô comendo. Entendeu? Outra questão, a gente é muito engatilhado e muito na defensiva. Nós temos que ter muito filtro para não agredir quem não merece e não deixar passar abusos que às vezes, por causa da racionalização, a gente tem muita mania de deixar passar. Gente, os comentários vão ficar aqui abertos. Se vocês quiserem falar, gente, usem fake. Eu exponho aqui a minha cara, mas muita gente não expõe. Fica essa marca na vida da gente. A gente não sabia o que era o amor. A gente foi criado achando que o amor é uma coisa doentia, que não é. A gente nem sabia que era doentio. Como eu falei lá na live que foi boicotada, que foi strikeada, por assim dizer. Eu cresci numa família onde meus pais não davam nem um abraço um no outro. Se você cresce num lugar desse, você acha que isso é normal. Você acha que isso é normal, não ter um contato físico, não ter uma palavra de consolo, é normal. E para consertar isso depois? E para você ganhar um parâmetro saudável depois? É muito difícil. Então escrevam aqui embaixo, já que a gente não deu para interagir na live, vamos tentar interagir no vídeo. Escrevam aqui embaixo por que vocês acham que vocês não se curaram. No entanto, no que vocês melhoraram, né? Que a gente sempre melhora quando a gente quer melhorar. E o que vocês acham que pode ser feito para melhorar ainda mais, embora a cura 100% não dê para alcançar. Lembrem-se, se vocês têm pessoas abusivas muito próximas de vocês ainda, usem fakes, tá, gente? Não é necessário se expor aqui. Tudo de bom e até a próxima.